Das doutrinas da graça, a perseverança dos santos. Os irmãos vão perceber que eu vou falar um pouco devagar hoje e vou ser objetivo. Estou com a garganta ruim, então tenham paciência. Quando eu fizer uma cara de dor, é porque eu estou sentindo dor mesmo, que está tão dolorida que qualquer coisa, quando eu tomo água então, parece uma faca de serra. Agora eu só peço para que os irmãos lá em cima não dêem um close, né? Quando eu estiver bebendo água, né? Senão vai ficar feio. Irmãos, no estudo de hoje nós vamos fazer algumas considerações sobre este tema. Primeiro, as considerações bíblicas. Qual a base bíblica para afirmarmos que os verdadeiros crentes perseverarão? E o que é perseverar? Significa que eles vão perseverar baseado na sua força, no seu interesse? Será que é a obra do homem que faz com que ele persevere? Depois nós vamos falar sobre as considerações das supostas objeções. Ou seja, há algum texto na Bíblia que parece contradizer o fato de que os santos, os verdadeiros crentes, perseverarão? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E depois nós vamos fazer as considerações práticas. Ok, como isso influencia a minha vida? Se os verdadeiros cristãos irão perseverar, como isso muda a minha vida? Qual o consolo e qual o desafio que isso traz para mim? Então nós vamos falar sobre esses 3 pontos referente a este tema. Ok? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração, pedindo a iluminação do Santo Espírito. E ao final do nosso estudo nós vamos cantar o hino A Certeza do Crente, hino de número 105. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, pois sabemos que Tu és Senhor, que a Tua vontade não pode ser frustrada, antes aquilo que o Senhor determinou há de acontecer. Tu és um Deus soberano, bondoso e gracioso para conosco. Certos disso, ó Pai, nós pedimos a Tua iluminação, para que entendamos a Tua palavra e saiamos daqui edificados. E que a cada dia estejamos dispostos a viver uma fé verdadeira. Uma fé que faz com que busquemos a santificação. Ó Deus, nós pedimos a Tua direção, o Teu cuidado sobre nós, a ação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. E fazemos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar. Estava lendo recentemente um relato de um pastor que foi convidado a atender um senhor, membro de sua igreja, idoso, que estava doente. Você tem esse livro? Tá? Tem uma coleção, são 3, né? Criados à imagem de Deus, a Bíblia é o Futuro, que é o último, e o do meio é Salvos pela Graça. É bem interessante esse autor, eu recomendo. Quem quiser conhecer mais, são essa série de 3 livros. Criados à imagem de Deus, Salvos pela Graça e a Bíblia e o Futuro. Então este pastor, ele foi chamado para atender um membro, idoso, que estava bastante doente. Quando o pastor perguntou a ele como ele estava, o homem respondeu: eu me sinto fraco. De fato, pastor, algumas vezes eu estou fraco demais para orar. E preocupo-me com isso. Estou com medo, na verdade com muito medo, de que um destes dias eu esteja tão fraco, que abandone a Cristo e me perca. O pastor então citou as palavras de Jesus, registradas em João 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E ele continuou: o que nos mantém seguros até o fim não é a força de nossa mão segurando a mão dele, mas a mão de Cristo segurando a nossa. Louvado seja Deus, porque Ele nunca nos abandonará. É o que diz no Salmo 27. Ainda que seus pais, a sua mãe e seu pai te abandonem, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. E essa frase é forte. Não é a força da nossa mão segurando a dele que nos garante a perseverança,
mas é o poder das suas mãos onipotentes segurando a nossa. Ok, nós vamos ver que esta afirmação, ela é confortante, mas ela também gera um desafio. Aqueles que entendem que podem viver uma vida relaxada em santidade, porque já estão seguras em Cristo, há de se perguntar se eles realmente são salvos, se eles realmente têm o Espírito de Deus em suas vidas. Porque fala a verdade, todos nós aqui pecamos, sim? Se você fosse fazer o que realmente você quer, você pecaria? Você pecaria. Mas porque você tem uma vontade ainda inclinada para o pecado. Mas se você pudesse escolher ter uma vontade perfeita, e esta vontade fosse tão somente inclinada a fazer a vontade de Deus, impedindo que você pecasse, você queria ter essa vontade perfeita? Sim ou não? É óbvio. Afinal, o verdadeiro cristão, se ele fosse fazer o que ele quer realmente, ele nunca pecaria. Ele peca porque ainda existe o quê? O quê? A carne militando contra o espírito. Ainda existe uma inclinação pecaminosa que o afasta de Deus, que faz com que ele oscile em momentos de dificuldade. Mas se ele fosse fazer o que ele gostaria realmente, ele nunca pecaria. Agora, se você pensa diferente, não, eu gosto de pecar mesmo, o negócio é esse, você tem que se perguntar, será que você é realmente salvo? Jesus disse, a árvore boa dá bons frutos. Se você não está dando frutos, algo deve ser questionado no que se refere ao seu compromisso com Deus, à sua salvação. Ok, primeiro vamos falar o que a perseverança dos santos ou dos verdadeiros crentes não é. Por que eu estou colocando dos verdadeiros crentes? Porque algumas pessoas, você pode se basear até mesmo na sua experiência, em lembrar de um irmão que ele ia a todos os cultos da igreja. Mas de segunda a sexta, você que conhecia ele bem, que trabalhava com ele ou não, que tinha um conhecimento da vida dele, sabia que ele não era aquilo que ele mostrava ser na igreja. Não é? Ou de pessoas que você pensava serem cristãos exemplares, em dado momento, ela se afastou de Deus e nunca mais retornou. E aí você diz, bem, a experiência diz que a perseverança dos verdadeiros crentes não está certa, porque pessoas se desviam. Cabe isso? Será que a experiência comprova que não há perseverança dos santos, porque nós conhecemos muitas pessoas que estavam na igreja e se desviaram? Sim ou não? É um trecho que eu lembro que eles... Deixa o Sérgio terminar, aí eu passo para o senhor. Vamos ver se também. Por que não? Tem que justificar a sua resposta. Lembra disso na escola? Não, a perseverança dos santos, esse ponto, ela não pode se desvanecer, porque, primeiro, que é uma obra da graça. Uhum. Entendeu? Baseado em todos os outros pontos que a gente estudou, ela fecha perfeitamente isso. Não teria sentido se a gente não tivesse a perseverança, entendeu? Uhum. Então, não tem como. Agora, falando o que você disse, é verdade, eu acho que a gente continua caindo, mas a perseverança, baseada na graça, uma obra da graça, mediante a fé, não tem como se perder. Mas não é possível alguém que frequente a igreja se apostatar da fé? Deixar a fé? É possível. É possível, não é? E a experiência nos mostra isso, não mostra? Sim. Tem até textos bíblicos, não tem? Dizendo isso? Né? De Alexandre, Lemas, que se afastaram da fé. O que não é a doutrina da perseverança dos santos? Repare que é a perseverança dos verdadeiros crentes. Se eles não perseveraram, logo, eles não são verdadeiros. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É óbvio que você nunca vai saber quem é e quem não é. Ou seja, eu acho muito difícil, é possível, em alguns casos, você dizer, olha, realmente, este não era um verdadeiro cristão. Mas é muito difícil isso. Quem sabe, de fato, é Deus. Quem sabe, de fato, é Deus. Porque pode acontecer de um indivíduo se desanimar, se afastar dos caminhos do Senhor e voltar. Conhece caso assim? Também. Eu
depois que meu pai faleceu, teve um senhor na Assembleia de Deus que ele se aproximou de mim, e não digo que ele substituiu meu pai, mas só que me ajudou muito. Me ajudou muito. Ele era meu professor de escola dominical também, foi com quem eu me apeguei, ele me ensinou muito na palavra de Deus, e eu passava horas conversando com ele, sendo educado biblicamente por ele. E uma coisa que hoje é comum, né, as crianças fazerem isso, os adolescentes, mas só que eu nunca tinha dormido na casa de alguém, de ninguém. Eu não tive essa criação, né, de dormir na casa dos amigos e tal. Mas a única pessoa que minha mãe permitia de eu dormir na casa era da dele. Ele tinha um filho que era uns 5 anos mais novo que eu, era um grande amigo, né? Então a gente passava horas conversando da Bíblia, depois nós dormíamos, brincávamos muito também. Afinal, eu devia ter uns 16, 17 anos, não, uns 15 a 16 anos, né? E teve uma época que ele decidiu ir para o interior de São Paulo. Isso foi muito ruim para mim, né? Eu sentia a falta dele. Passados uns 2 anos, eu recebi a notícia de que aquele homem que pregava a palavra de Deus, que era tão sincero na sua caminhada com Cristo, ele tinha se afastado da igreja, ele dizia não acreditar mais nada do que ele havia pregado. Eu duvidei disso, né? Porque eu conhecia a fé daquele homem. E eu fui visitá-lo, foi eu e um amigo meu. E nós sentamos à mesa, ele começou a falar, e o motivo pelo qual ele dizia não acreditar mais nada é que ele tinha orado pela cura da sogra. Isso que é gostar da sogra. Mas a sogra dele não foi curada, ela faleceu. Ele ficou muito decepcionado, muito frustrado. Daquele dia então ele disse que não acreditava mais em Deus. E eu dizia para ele, como o senhor explica a criação? Ah, isso é obra do acaso. E ele começava a responder como um ateu, como um homem descrente. E aí eu conversando com ele, chegou até certo ponto, que eu lembro que ele tinha alguns livros de teologia, e naquela época eu já estava interessado em estudar. Eu falei, ok, tudo bem, o senhor não crê, não sou eu que te convenço, esses livros de teologia não te servem para nada, eu vou levar. E aí eu peguei o livro, fui lá na estante dele, peguei o livro e fui botando na minha mochila. Aí ele ficou, não, você vai deixar aí. E ele não queria que eu levasse. Eu falei, mas não faz sentido, você não crê mais nisso, por que serventia tem isso? E ele não respondeu, ficou quieto. Aí eu voltei à mesa com ele e eu disse, esse é um momento difícil que o senhor está passando, mas eu sei que o senhor é um verdadeiro crente, eu nunca duvidei disso. E vou falar uma coisa, eu não me preocupo com o senhor, porque eu sei que essa fase de trevas vai passar. Eu tenho certeza disso. E o senhor vai sair dela mais forte. Ele ouviu, não objetou. Passou um tempo. Depois de alguns anos, ele voltou para a igreja e hoje ele é pastor. Ainda bem que você não levou o livro dele, né? Ele está fazendo bom uso agora, né, dos livros. Então repare, a doutrina da perseverança dos santos, dos verdadeiros crentes, ela não significa que todo frequentador da igreja, ou mesmo todo membro dela, irá preservar até o fim. Não é isso. Ela também não significa que qualquer pessoa que tenha feito uma pública profissão de fé, que tenha até mesmo se batizado, ela está eternamente segura. Não significa. Ou ainda que qualquer que nos pareça, que tem gente que engana, né? Qualquer um que nos pareça um verdadeiro crente jamais desistirá da fé. Não significa também que um verdadeiro cristão não oscile na fé, como no caso desse senhor que eu contei a história, ou se afaste de Deus temporariamente. O que a doutrina da perseverança dos verdadeiros crentes significa é que aqueles que têm a fé verdadeira não podem perdê-la nem total, nem finalmente, ainda que cometa alguns deslizes, como no caso de Davi, por exemplo, não é? Que cometeu 2 pecados terríveis, adultério e homicídio. Mas aí você vê lá no Salmo 51, Perdeu a alegria da tenha salvação. misericórdia de mim, Senhor. Só a alegria da salvação. Dai-me a alegria da tua salvação. Exatamente, bem colocado, né? Ele não perde a salvação, mas perde a alegria. Ele perde a comunhão com Deus. E isso leva ele à tristeza. Mas lá na frente, em Coríntios, nós vemos que a tristeza que vem de Deus nos leva aonde? Ao arrependimento. Interessante isso, né?
que Deus, Ele nunca vai permitir que um verdadeiro cristão se alegre com o pecado. Ou seja, imagine de alguém que cometeu uma atitude ilícita, ganhou aí 1 milhão nessa jogada ilícita. Se ele está muito alegre, satisfeito, tal, e etc., é que ele não é um verdadeiro cristão. Porque mesmo tendo vantagem no pecado, ele não sente alegria. Eu já vi pessoas que pecaram, ninguém ficou sabendo, mas elas vieram conversar porque ela sabia que, independente de que ninguém sabia, Deus tinha visto, e ela estava incomodada com aquilo. O pastor visitou um fazendeiro, e o fazendeiro disse para ele, mostrou a fazenda, tudo que ele mostrou, tudo muito bonito. Ele fala muito pastor. Só que ele disse para o pastor, só que eu não tenho tempo para ver. Isso, né? Leamos agora alguns textos da palavra de Deus que nos ensina a perseverança dos santos. Primeiro, a perseverança, ela não depende dos eleitos. Vamos escrever aqui. Ela não depende do cristão, dos eleitos. Vou colocar dos eleitos. Ou seja, não é a nossa mão que segura forte a dele, mas é a mão dele que segura forte a nossa. Vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Alguém que estiver com o microfone, pode começar de lá para cá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Não sei, mas eu não tenho microfone. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O que Pedro está dizendo aqui? Como você interpreta esse texto? Primeira parte, ele diz o quê? Que nós somos guardados pelo poder de Deus. É o poder de Deus que nos guarda. E o poder de Deus nos guarda para quê? Mediante a fé. Ele nos guarda para quê? Para a salvação. Para a salvação. Claro o texto, não é? O poder de Deus nos guarda mediante a fé. É interessante, né? Que essa fé, embora seja a ação de Deus te concedendo uma fé verdadeira, ela está presente nessa perseverança. Não significa que uma pessoa sem fé está perseverando. Existe uma fé que foi concedida pelo Espírito Santo e ela está ativa. Lembra que Tiago diz da fé morta? Até um trecho que Mas a fé que vem de Deus é uma fé viva. eu não sei a referência, mas diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Exato. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, objetivo, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E ela é muito claro aqui. Porque você poderia dizer assim, bem, essa salvação é referente a uma situação de perigo, a uma situação adversa. Mas Pedro, ele é claro. Essa salvação que ele está falando é aquela que vai se revelar nos últimos tempos. Então, a primeira coisa que nós vemos é que esta perseverança ela não depende dos eleitos. Depende da mão poderosa de Deus. 2 Timóteo 1, versículo 12. E outra pessoa já abra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Repare que Paulo ele não contradiz Pedro. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia.
o último dia, o dia da salvação. 2 Timóteo 4, versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Aí o irmão lhe diz, isso aqui é macumba. Está falando que ele vai te livrar da macumba, da maldição. Também. Mas não é o que o texto especificamente está dizendo. Ele está falando de salvação. Sim ou não? E me levará salvo para o seu reino celestial. E é interessante que esta afirmação, que esta doutrina não leva o apóstolo Paulo a uma vida relaxada, a uma vida sem santidade. Ao contrário, é interessante que esta afirmação leva ele ao quê? No texto que nós lemos. O que ele faz no finalzinho desse versículo? Leva ele a glorificar a Deus. A Ele, pois, a glória pelo século dos séculos. Amém. Isso leva ele a adorar a Deus. Porque ele sabe que não depende dele. É o que o texto diz. Que se é pelas nossas obras, nós temos que nos gloriar. Agora, se a salvação é pela graça, a glória é de quem? Minha ou de Deus? De Deus. E Paulo diz, a Ele toda a glória pelos séculos dos séculos, para sempre. Amém. Ok, a perseverança ela não depende do eleito. Ela depende de quem então? De Deus. Não é? Leia o texto de Judas, versículo 24. Não precisa falar o capítulo não, né? Eu tenho certeza que vocês vão acertar o capítulo. Judas, versículo 24. Você está com a Bíblia apócrifa, né? Exatamente. Apócrifa não, porque não tem nem esse livro, né? Foi a que você escreveu. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço, é para vos apresentar com exultação, imaculado diante da sua glória. Ele é poderoso para vos guardar de todo tropeço, para vos apresentar com exultação, imaculada diante de sua glória. Ezequiel 11, versículo 19 ao 20. E outra pessoa, abra em Ezequiel 36, versículo 27. Ezequiel 11, versículo 19 ao 20. E outra pessoa, leia em Ezequiel 36, versículo 27. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Okay. Agora, o capítulo 36, versículo 27. E dentro de vós, meu espírito, e fareis que andei nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Porém, dentro de vós o meu espírito, farei que andeis nos meus estatutos. Irmãos, embora seja uma verdade, mas eu não gosto de usar aquela expressão, uma vez salvo, salvo para sempre, porque ela, embora seja uma verdade, ela passa uma visão errada para algumas pessoas, que ainda a impressão de que, independente do que como a pessoa viva, ela está salva. Não dá essa impressão? Passa essa impressão. Então não gosto de usar essa expressão, por causa do entendimento que ela pode levar a algumas pessoas. O texto, ele diz bem claro aí, que por as pessoas terem o Espírito de Deus, elas fazem o quê? Elas obedecem os mandamentos do Senhor, que estão impressos em seu coração. E isso mediante uma operação do Espírito Santo. Ele é o cirurgião por excelência. Ele tira seu coração de pedra, te dá um coração de carne e escreve em seu coração as leis do Senhor, ou seja, na sua consciência.
De modo que você não se conforma, ainda que você peque, com o pecado. Porque a lei do Senhor está em você. Então, quando nós dizemos que o eleito ele vai perseverar não só no fato de que ele será salvo no fim, mas que ele vai perseverar em santidade, que ele vai perseverar na obediência. Essa obediência, essa santidade é perfeita aqui na terra? Não é, mas vai perseverar. E isso é consolador, irmãos. Quando você conversa com alguém que está passando por um grande problema, por uma tentação terrível, diga para ela, se você tem o Espírito Santo, ele vai ganhar no final. Não existe derrota na vida de um cristão, em termos de santificação. Ainda que você caia, o Espírito Santo vai sair vitorioso dessa luta. Ele vai te perseverar. Ele não vai deixar você se conformar com a pecaminosidade, com uma vida que não condiz com a palavra de Deus. Afinal, Paulo diz que nós somos mais que vencedores em Cristo. Eu estou citando um versículo que está no mesmo contexto que ele vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Que é Romanos 8, versículo 35 ao 39. Quem nos separará? Repara que não é o seu amor por Deus, mas é do amor de Deus por você que está em Cristo Jesus. Mais uma vez, a mão forte dele segurando a sua. Ok, a perseverança depende de Deus. Ela depende de Deus, mas quem persevera? Nós. É algo que é um tanto difícil de entendermos, e eu assumo isso, que é o conceito de soberania de Deus e responsabilidade humana. Não é? Isso é um tanto difícil. Uma vez perguntaram para Spurgeon, como o Senhor concilia a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Ele disse assim, eu não reconcilio. Elas nunca brigaram. São duas verdades que andam juntas, ainda que seja difícil para entendermos. Só tem esta doutrina que é difícil para nós entendermos na Bíblia, que parece ser um paradoxo? Não, tem outras. Por exemplo, Jesus é verdadeiramente homem, não é? Jesus é verdadeiramente Deus também. O homem morre, não morre? E Deus morre? Mas Jesus morreu na cruz, não morreu? Não é? São paradoxos. Mas são duas verdades, que ainda que não caiba na nossa lógica humana, é uma verdade. Porque Deus, ele institui a lógica, mas ele não se rebaixa a ela. Ele está acima daquilo que ele mesmo institui. E toda a doutrina que tem a ver com Deus, diretamente, como a soberania de Deus e como o seu ser, são difíceis para nós entendermos. As doutrinas mais fáceis de entender são aquelas que nós devemos fazer. Mas toda vez que nós falamos da soberania de Deus, ou seja, uma obra do próprio Deus, no sentido de que é algo especificamente ligado a Ele, como o seu ser, a trindade, a pessoa de Jesus, os seus decretos são mais difíceis de entender. Porque Deus está acima da lógica humana. Uma coisa interessante, até pergunto para o meu irmão aqui, Paulinho, da questão de até onde vai as minhas mãos e até onde vai as mãos de Deus. Uhum. Eu tenho esse conflito que até então eu não consegui achar essa resposta. Porém, agora, você explicando, deu para ter um entendimento. Elas vão de encontro. A perseverança vem dele e eu sou perseverante. Eu ajo junto com a ação de Deus. Só estou enganado. Uhum. Ela depende de Deus, mas tem a minha ação. A minha ação. A causa primária é sempre Deus, mas tem a minha ação. Talvez não seja o melhor exemplo, mas pense aí. Tem dois homens, eles são agricultores, certo? E eles recebem de Deus uma palavra de que ele terá uma boa colheita. É garantido. Deus não pode mentir. Isso é fato. Ok. Um crê e não trabalha. Porque se Deus prometeu uma grande colheita, vai acontecer, não é? O outro crê e está tão certo disso que ele vai para o campo
Ele ara a terra, ele planta e ele rega. Quem creu de verdade? A fé, ela sempre leva à ação. A fé verdadeira. Porque a fé que não leva à ação, segundo Tiago, é uma fé morta, não é uma fé verdadeira. Então a fé verdadeira é ativa. É um cristão que está lutando contra a carne. Mas luta. Porque quem não luta, não está vivo. Ainda está morto em delito e pecado. A oração é um bom exemplo disso também. A oração. Deus conhece todos os nossos problemas. Uhum. Não precisássemos pedir ou agradecer. Exato. A oração acho que é um movimento dessa fé. Exato. É a oração. Você pode dizer assim, por que orar se Deus já sabe de todas as coisas e se nenhum dos seus planos serão frustrados? Primeiro, você ora para demonstrar dependência de Deus. Você depende de Deus. E você ora também porque Deus age por meio da oração. Lembram que Elias, ele recebe a mensagem de Deus e diz, não vai chover. Não chove. Aí Deus fala assim, agora vai chover. Aí ele ora para que chova. Interessante, né? Ele ora para que chova. Eu vou dar outro exemplo depois. Exato. Então, a perseverança dos santos não depende dos eleitos, mas depende de Deus. Deus quer que os santos perseverem, é da vontade de Deus. Abra lá em Salmo 37, versículo 28. E outra pessoa, e uma terceira pessoa também. Então vamos lá, primeiro versículo, Salmo 37, versículo 28. A segunda pessoa em 1 Tessalonicenses 5 e 14. E a terceira pessoa em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. 37, 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara aos seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desraigada. Os santos serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Esses ímpios podem estar dentro da igreja? Sim. Aquele conceito de igreja visível e invisível. O que é a igreja invisível? A igreja invisível é o corpo de Cristo. É a igreja triunfante, composta somente dos verdadeiros cristãos. Mas a igreja visível, que é essa que nós vemos, rapaz, tem trigo, mas também tem joio. O próximo texto. 1 Tessalonicenses 5, 14. Isso. Quero, portanto, que as viúvas mais novas... Primeira Tessalonicenses. Primeira, né? Primeira. 5 e 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicências. Não é isso não, tem certeza? 1 Tessalonicenses? Ah, não, desculpa. 5,14, vou te dar outra chance. Vamos lá. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Aqui Paulo está falando daquelas pessoas que enfraquecem na fé. Ele diz, deixa assim como está. Tem uma música, né, que fala isso, né? Deixa assim subentendido. Deixa assim? Não. Por quê que nós devemos trabalhar na exortação? E tem pessoas que têm um dom para isso. Porque Deus quer perseverarmos. Deus quer que perseveremos na salvação, na santidade, na comunhão. Essa é a vontade de Deus. E exortar, geralmente, isso é confundido, né? Exortar na igreja, tem hora que parece que é dar bronca, né? Rapaz, o pastor hoje pegou pesado. Foi uma palavra de exortação. Não. A palavra exortar, no grego, significa fortalecer, animar. Estas palavras eram usadas muito naquela cultura, pois quando um exército ia à guerra, havia uma pessoa que dava uma palavra, encorajando os soldados a não esmorecerem na batalha. Então sempre tinha um discurso. A gente vê isso naqueles filmes, Troia, né, os 300,
Sempre tinha um soldado que falava bem e ele era usado para exortar os demais soldados, né, para fortalecê-los a batalha, para que eles não desanimassem. Próximo texto. Filipenses 1 e 6. Isso, Filipenses 1 e 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Qual é a certeza de Paulo aí? Aquele que começou boa obra vai terminar, fiel para aperfeiçoar até a final. Exatamente. Aquele que começou vai terminar. Você acha que Deus deixa um serviço pela metade? Ou seja, ele que aperfeiçoa, que lindo, né? Não é? É Ele que aperfeiçoa. Ele aperfeiçoa e Ele vai te deixar perfeito no último dia. Mas o aperfeiçoado tem que se deixar ser. Tem a ação daquele que aquele que está perseverando. Aquele que está perseverando, ele não está inativo. Ele responde positivamente à operação do Espírito Santo, porque a fé que ele tem é uma fé verdadeira. Ele não é uma pessoa preguiçosa na santificação. É por isso, irmãos, que nós temos muitos textos que alguns dizem, olha, isso... Deixa eu colocar a ideia desse texto. Deus quer que perseveremos. Deus quer que perseveremos. E esse querer não é aquele assim de que, eu gostaria. Ele quer, e o que ele quer vai se realizar. Quem pode frustrar a vontade de Deus? Não é o que Jó diz para ele? Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus quer que perseveremos. E é por isso que nós temos vários textos que algumas pessoas vão usar dizendo, olha, tá vendo? Esses textos aqui, eles estão dizendo que se você não perseverar, você vai para o inferno. Não é bem isso que esses textos estão dizendo. Eles estão apenas apontando para a sua responsabilidade. Ou seja, a responsabilidade humana do cristão é que ele persevere. É que ele, no processo de santificação, busque os meios para isso. É que ele busque viver uma vida reta diante de Deus. Então esses textos, eles apenas estão na Bíblia, não para dizer que a perseverança depende de você, mas é para te mostrar que a doutrina da perseverança, ela não te leva à inatividade. A Bíblia é equilibrada, irmãos. Alguns textos você vai ler e vai perceber que a ênfase está na obra de Deus. Outros textos você irá ler e vai perceber que a ênfase está na responsabilidade humana. Esses textos são contraditórios? Não, são duas verdades que andam juntas. Ainda que não entendamos. Ainda que seja difícil. Uma vez eu falei para um grupo de rapazes que eu estava discipulando. Você crê que Deus vai... E na época todos eram solteiros. Você crê que Deus preparou alguém? Uma esposa para você? Qual a resposta? Eu creio. Eles disseram. Eu falei, ok, então vocês não precisam fazer nada. Fiquem lá em casa, lá, que ela... Fiquem em suas casas, que ela vai bater lá na sua porta. Lá. Oi, tudo bem? Eu sou aquela que Deus preparou para você. Acontece isso. Alguém vai dizer que já aconteceu, né? Bem, se aconteceu, não é é algo extraordinário, né? Mas aí entra aquela parte. Se aparecer aquela, viu? Aquela que não é bem aquela que... já tem até a piadinha, né, para isso. Porque aconteceu isso. Então tem... Numa reunião. Nós já contamos essa história, Sandalto. Já sabe, né? Já sei. Um exemplo é Paulo, lá em Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27. A partir do versículo 27, algumas Bíblias têm um subtítulo, que é o naufrágio.
Vamos ler eu vou ler aqui o versículo 21 ao 22 e depois nós vamos ver outros textos. 21 e 22. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido, e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. O que Paulo está dizendo? Vai morrer gente? Vai? Não. A única coisa que vai se perder aí é o quê? O navio. Mas gente, é certeza, Deus está dizendo a ele, em seu coração, que gente não vai morrer. Paulo ele tem certeza disso? Tem. Tem tanta certeza que ele fala. Se não tivesse, ele ia guardar, né? Para si. Mas ele fala. Imagine a situação que eles estavam falando ali, ele não ia brincar. Não é? Agora vamos ler o versículo 29 até o versículo 31. Alguém leia, por gentileza. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Interessante, né? São duas verdades que, ainda que seja difícil para a nossa compreensão, são duas verdades que não se contradizem. Paulo, ele tem a certeza que Deus vai preservar as vidas. Agora o que acontece? Os marinheiros, percebendo que eles seriam lançados contra as rochas, o que eles fazem? Eles querem pular fora, não é? Vamos sair. Aí o que Paulo diz para os marinheiros? O que ele diz? Versículo 31, não é? Disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Gente, vocês que são da polícia aí, não deixa nenhum marinheiro fugir, não. Senão nós não poderemos nos salvar. Qual é a mente de Paulo? Paulo, ele crê num Deus soberano. Mas ele tem a consciência que o meio pelo qual Deus vai preservar a vida daquelas pessoas é através dos marinheiros. Interessante, né? Deus, ele vai preservar, mas através dos meios. E o fato de Deus preservar é que faz com que os marinheiros mantenham o posto. Bem, se Deus disse que vai nos preservar, para que fugir? Eu vou ficar aqui e fazer o meu trabalho. Então são duas verdades que andam lado a lado: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. É desse modo que nós entendemos versículos como estes. Por exemplo, Mateus 10, versículo 22. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois realmente meus discípulos. Interessante, né? Jesus dizendo assim que a característica do verdadeiro discípulo é que ele permanece na palavra. Não é que ele não peca, mas ele permanece. Ele pode até desviar, mas ele permanece. ou melhor, 1 Coríntios 16, versículo 13, diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Então, todos esses textos, eles não estão negando que a perseverança depende de Deus. Eles não estão negando. Eles estão apenas enfatizando o quê? A responsabilidade humana. É assim que nós devemos entender. Você vai ver textos que enfatizam a ação de Deus, e você vai ver textos que enfatizam a ação humana, a responsabilidade humana. Mas a causa primária é sempre quem? Deus. Deus. É porque Ele nos persevera, porque Ele é poderoso, que nós vamos perseverar até o fim. Nós vamos ter uma fé ativa, uma fé que glorifica a Deus. É porque Ele age na nossa vida que nós
podemos aceitar a Cristo quando não éramos salvos? É porque Ele trabalhou em nosso coração, porque nós cremos e nos arrependemos. Mas quem creu? Foi Deus? Foi eu. Quem se arrependeu? Foi Deus? Foi eu. Mas por causa de quem? Da ação de Deus. Mas sempre tem uma resposta humana. Textos que enfatizam mais a soberania de Deus. João 6, versículo 39. E outra pessoa abre em João 10, versículo 27 ao 29. Então, primeiro, João 6, versículo 39. E outro texto é João 10, versículo 27 ao 29. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Esse texto está enfatizando o quê? A responsabilidade humana ou a soberania de Deus? A soberania de Deus. Ninguém vai se perder, eu vou ressuscitar no último dia. Mas significa que eu tenho que viver uma vida relaxada? Não, porque existem outros textos que mostram qual é a minha responsabilidade. Pode ler João 10. João 10, 26, ah? Isso. 27 a 29. É João 10, 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as ouço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Que consolador, né? Esses textos que apontam para a soberania de Deus nos consola. Os outros textos que apontam para a nossa responsabilidade nos desafia. Essas são as implicações práticas da doutrina da perseverança da fé. Quando eu estou fraco, eu tenho um consolo na soberania de Deus, que ainda que eu falhe, Ele jamais falhará. Mas eu também estou ciente de que eu tenho que ter uma fé ativa. Eu tenho que desenvolver a minha fé. Então esses textos, eles apontam para, que parecem, que tornam a salvação condicional, eles na verdade estão apenas apontando para a responsabilidade humana. Eles não estão contradizendo o fato de que a perseverança depende de Deus. Há outros textos também que uma leitura rápida, breve, dá a impressão de que está falando de uma fé salvífica. Mas não. Vamos lá. É Gálatas 5, versículo... Deixa eu ver se é isso mesmo. Gálatas 5, versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Aí você diz, opa, está dizendo aí que é possível você cair da graça, não é? De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Nós temos que entender o contexto da carta aos Gálatas. Paulo está escrevendo para os judeus que acreditavam que para que nós fôssemos cristãos, nós deveríamos passar pelos processos judaizantes. Ou seja, nós deveríamos nos fazer judeus, nos circuncidar, não é? Obedecer à lei, os costumes dos judeus, para sermos admitidos como cristãos. Aí Paulo diz, não. Se você está pensando nisso, você está deixando a doutrina da graça e assumindo para si uma doutrina de obras. A ideia de fé aí, se bem que não aparece, mas a ideia aí da graça decaíste, ele não está falando de uma fé, ou seja, da graça soberana de Deus, da graça salvadora. Ele está falando de conceito. Graça aqui como conceito, como aquelas doutrinas que mostram que nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Ora, se somos salvos pela fé e não pelas obras, qual a necessidade de nos tornarmos judeus para fazermos parte do corpo de Cristo? Então ele está condenando isso. Lembra que ele, nesta mesma epístola, ele condena Pedro?
Que Pedro estava lá, comendo com o pessoal da incircuncisão, né? Comendo churrasquinho. Aí quando chegou os judeus, ele já foi para o lado dos judeus e desprezou os gentios. E aí a Bíblia diz, Paulo diz, que ele resistiu Pedro na cara, porque ele se tornara repreensível. Então era este contexto, era esta, como eu diria, essa discussão entre os judaizantes e entre o conceito do Evangelho. Daí Paulo vai dizer, se alguém vos apresentar um outro Evangelho, que não seja aquele que eu os transmiti, seja anátema, salvação pela graça. Vocês estão inventando um outro Evangelho, que não é o Evangelho da graça. Portanto, vocês decaíram dessa doutrina da graça. E estão fazendo agora uma doutrina de homens. Uma doutrina incoerente com a revelação de Deus. É interessante que até hoje existe isso, né? Gente que inventa movimentos religiosos que tem mais a ver com doutrinas humanas do que a própria Bíblia. Né? Um outro texto também, só para nós entendermos, que nem sempre a palavra graça aqui, ela não está no sentido de ação de Deus, mas no sentido no sentido de conceito doutrinário, no sentido de pensamento doutrinário a respeito do Evangelho. Como a palavra fé, lá em Judas, se eu não me engano, o versículo 3. Judas 3. Vamos ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Leia aí. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha que interessante. O conceito de fé aqui não é o conceito daquela fé na qual você recebe do Espírito Santo, crê em Jesus. Fé aqui é no sentido de doutrinas. Ou seja, a fé, nós não temos uma confissão de fé? É uma declaração daquilo que cremos. É neste texto. Por quê? O que Judas está escrevendo, olha, eu ia falar sobre a salvação comum, mas eu mudei de ideia. Foi aí que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, ou seja, pelo nosso arcabouço doutrinário. E por que eu estou afirmando isso? Ele diz no versículo 3, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Eu vou escrever sobre o arcabouço da nossa fé, porque tem muito herege nessa igreja. Né? Então, não está se falando de fé no sentido de crer, mas de fé no sentido de arcabouço doutrinário. Assim como graça, além não está falando da graça ativa na salvação, mas de conceito doutrinário. Ok, irmãos, caminhando, nós vemos vários conceitos diferentes de fé e graça. E há textos também que mostram o pecado imperdoável. Qual é o pecado imperdoável? Contra o Espírito Santo. Isso está onde? Na Bíblia. Então, se está na Bíblia, você sabe onde que está, não está? Não sabe? Vamos abrir lá em Mateus. Capítulo 12.
versículo, acho que a partir do 30, se não me engano. Vamos ver aqui. A partir do versículo 22, você tem a cura de um endemoniado, cego e mudo, e a blasfêmia dos fariseus. Então, o que os fariseus dizem? Eles dizem, olha, você expulsa, você cura pelo poder de Satanás. Aí Jesus diz no versículo 26, se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Primeiro ponto, um eleito ele nunca pode cometer esse pecado. Segundo, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? O que está acontecendo ali? Jesus ele cura, ele faz milagres pelo poder de Deus. Os fariseus atribuem esse poder a quem? A Satanás. Eu acho difícil nós darmos exemplos mais práticos, porque isso é muito de fórum íntimo. Você não tem como saber quem pratica esse pecado imperdoável hoje. Não é? Mas isso trata de pessoas que estavam no ambiente da igreja, que ouviram a palavra de Deus, que quem sabe foram até batizadas, que foram alvo, né, dos meios de graça, no sentido de que receberam oração, que até mesmo fizeram, foram alvo de todo esse contexto do Evangelho, mas mesmo assim permaneceram com seus corações duros, e de uma hora para outra ele começa, apenas expressa aquilo que ele já tinha no coração e diz, isso daí sempre foi besteira. Isso daí não é de Deus, não. Ele atribui para outra coisa. Isso não é de Deus, não. Isso é coisa do homem, isso é psicológico. Então é possível que alguém esteja na igreja, sendo joio, né? Este joio ele comete um pecado imperdoável. Jesus ele não disse, maior rigor vai haver para vocês do que para Sodoma e Gomorra? Porque se os milagres que tivessem feito aqui fizessem em Sodoma e Gomorra, eles se converteriam. Não é? Ou seja, existe aí um rigor maior. E por que eles receberam esse rigor maior? Porque eles foram alvos da pregação do Evangelho e tiveram um coração o quê? Duro. Não tocou na consciência. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a explicação lá para Hebreus capítulo 6, que diz, vamos lá, Hebreus 6, os adolescentes vieram falar comigo sobre esse texto. Eu fiquei tão feliz, porque é sinal que eles estão lendo a Bíblia e percebendo as implicações desses textos. Né? Eles estão refletindo. Então, vai um elogio para os professores. Isso fala de você também, Marcelo, que foi naquela época que você estava dando aula. Né? Então, eles estão entendendo. Versículo 4. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, o dom celestial aqui, até o século... Não é o dom celestial, não. Mais para frente vai falar sobre a iluminação. Que a iluminação aqui até o século II, ela era uma expressão usada para batismo. Então não está falando da iluminação do Espírito. Então é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, esse daqui, né, iluminados, possivelmente esteja falando do batismo, porque era esse termo que era usado para batismo até o século II, e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia,
porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então eles tiveram toda a recepção da comunhão, não é, cristã, mas eles permaneceram com o coração duro. Não é? Se você crê que eles eram salvos e caíram da graça e perderam a sua salvação, existe um problema. Mas não é um problema somente para os calvinistas, não. É um problema até mesmo para o arminiano. Porque o texto diz assim, que é impossível que eles se arrependam de novo. Né? Porque imagine, o arminiano ele crê assim, você pode cair da graça, perder a sua salvação. Mas, se você se arrepender de novo, o que você faz? Você recupera a sua salvação. É por isso que eu falei que, enquanto a flor do calvinismo é tulipe, né, que vem do acróstico de inglês lá dos 5 pontos, a do arminiano é a margarida. Bem me quer, mal me quer. Uma hora Deus está bem comigo, outra hora não está. Né? E o anjo ali, ele fica desesperado, com um lápis e com a borracha. Né? Opa, perdeu a salvação. Opa, entrou de novo. Né? Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele está falando dessas pessoas. Eu entendo aí como um pecado imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo. São pessoas... E por que ele é imperdoável? Porque é impossível se arrependerem. Eles não se arrependem, ainda que eles tivessem acesso. E olha como que termina esse versículo. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas, se produz... Pergunta. Depois de terminarmos esse versículo 8, tenta lembrar alguma passagem parecida com essa. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Lembrou de alguma passagem bíblica? Da figueira? Fala, Daniel. A árvore que não der um fruto, lembra também. Mas lembra da parábola do semeador? Lembra? É Mateus capítulo 13, versículo 18 em diante. Nós não vamos ler toda. Vamos logo para a explicação dessa parábola. Versículo 37. Jesus ele fala 4 tipos de terreno. E agora ele explica. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Não é esta parábola, não. Estou lendo a parábola errada. É o capítulo... Deixa eu ver aqui no outro evangelho que fica mais fácil. Vamos para Marcos 4. Marcos 4. Esse nome é mais garantido. Brincadeira. Versículo 14. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra,
Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e das demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus ele está dizendo que, na verdade, o terreno são 4 tipos de pessoas. E dentro da responsabilidade humana, essas pessoas que recebem a palavra, elas têm o quê? Atitudes diferentes. E desses 4 terrenos, qual que está mais ligada ao texto de Hebreus? A última não. A última é dos que convertem, não é? Está mais perto de Deus? De Hebreus, do texto de Hebreus. Lembra do texto de Hebreus? Que diz, produz espinhos e abrolhos e é rejeitada. Qual que é? Os outros, o semeado entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Semeados entre os espinhos, entre os abrolhos. Os outros, eles ouvem a palavra, mas o cuidado do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, tornando ela infrutífera. Versículo 19. Então, Jesus ele está falando que é possível, vimos outro texto, o pecado imperdoável. Esse pecado imperdoável, ele é cometido por aqueles que não são eleitos, são aqueles que estavam no contexto da igreja, que tiveram acesso à palavra de Deus, mas aquilo nunca fez diferença para a vida deles. E aí revelou-se que o tipo de terreno que ele era aquele terreno infrutífero. Não é? Quer ver, só para nós entendermos isso de uma forma bem clara, abra em 1 João 2, versículo 9. Você falar para uma pessoa da palavra de Deus e ela não crê, ela ouve, acha bonito, mas não acredita. É isso também, né? Pecado imperdoável é mais do que isso. É uma pessoa que até conviveu por anos dentro da igreja, que estava ali. Por exemplo, eu já vi pastores assim. Eu não consigo imaginar isso. Por isso que ele é difícil, como eu disse para vocês, é difícil você ver isso na prática. São casos assim muito espetaculares, né? Mas eu já vi pastores que passaram 10, 15, 20 anos até pregando e no final da vida falaram, eu nunca acreditei nisso. É um pecado o quê? Imperdoável. Não foi? Ele não disse isso no momento de fraqueza, que oscilou da fé, que nem aquele meu irmão que eu disse. Foi quando Jesus fala, né, daquele exemplo, fala sobre que vai chegar no dia, que falou que vai vir pessoas que vão lá distribuir seu tempo. Exatamente. Mateus capítulo 7. Tem que acertar um, né? Vamos lá. Mateus capítulo 7. Lá no finalzinho, os falsos profetas. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E muitos naquele vão dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome. Em Teu nome não expelemos demônio, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Eu ainda entendo que é mais do que isso. Ele não só rejeita, como ele se opõe a tudo aquilo que ele tinha vivido antes. Esses daqui... Não faz sentido, se ele ficou tanto tempo no lugar ouvindo, que não faz sentido. Humanamente, né? Aí que nós vemos a necessidade da graça de Deus em agir no coração da pessoa. Porque o fato de ela estar na igreja, isso só não resolve. Ou somente dela, só ler a Exatamente. Ela não vai entender. Exatamente. Não vai entender se o Espírito... Porque quem convence o homem do seu pecado é quem? A igreja? Os cânticos que são cantados? A palavra que é pregada? Deus usa o meio, a palavra que é pregada. Mas se o Espírito Santo não agir, ele pode passar anos se enganando. Leia lá 1 João 2, versículo 19. A pergunta aqui no do 7, no que eu estava conversando com o Samuel.
não dá a entender que a pessoa fica espantada porque não conseguiu a salvação? Não, acho que ela nem se preocupa com isso. Por exemplo, você acha que um ateu vai ficar espantado porque ele não conseguiu a salvação? No caso é o seguinte, a pessoa está no indagando, Senhor... Ah, no capítulo 7, né? É. A pessoa está indagando, então meio que fica espantada ela. É. Mas aí foi aquilo que eu disse, eu não creio que esses não são eleitos, mas esses ainda não cometeram pecado imperdoável, ou seja, nem todos que não são eleitos cometem pecado imperdoável. Não são todos os ímpios que cometem pecado imperdoável, né? Porque nem todos os ímpios passaram por um processo de estarem na igreja. Entendeu? Então, o capítulo 7, aí eu ainda não acho que esses daí eram esses que se enquadram nisso. Tem que estar necessariamente no âmbito cristão. Tem que estar ele deve ter conhecimento bíblico suficiente, e a ideia é que ele não somente rejeita, ele depois de um tempo ele rejeita e se opõe. Ele atribui tudo aquilo que ele viu a Satanás, a qualquer outra coisa, menos a Deus. Não é? E aí eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Primeiro vamos ler 1 João 2, versículo 9. 2,19, né? Eles saíram de nosso meio, entretanto não era do nosso, porque se tivesse sido do nosso, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Primeiro, não estou dizendo que eles cometeram o pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Mas o texto deixa bem claro que aqueles que saem do contexto da igreja não são porque eles caíram da fé, decaíram da graça, mas eles estão revelando aquilo que eles são. Exatamente, aquilo que eles são. Olha o que o texto diz, é bem claro. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram do nosso. Por quê? Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto quem eles eram. Interessante, né? É por isso que tem que ter, eu estava perguntando para ele, os não eleitos com os eleitos, para identificar as pessoas. Tem. E nem todos saem. Por exemplo, acontece, como nesse caso, de algumas pessoas saírem e não voltarem mais, mas tem pessoas que podem continuar pelo resto da vida. E como que a gente vai saber? Você falou, é algo que só Deus... Só quando Deus separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas. Um exemplo, agora voltando sobre o pecado imperdoável, vamos lá. Judas e Pedro. Judas andou com Jesus? Viu as obras de Jesus? Não. Viu tudo que Jesus fez, não viu? Tinha racionalmente, através da responsabilidade humana, ele tinha tudo para crer em Jesus, não tinha? Não é? E aí? O que aconteceu? Ele negou a Jesus, não negou? Ele vendeu. Né? E depois o que ele fez? Ele voltou aos pés de Jesus e disse: eu errei. Eu peço perdão para o Senhor. Então, até fala que ele se enforcou, né? Mas é o que o Isaac falou, é remorso, não é um arrependimento. É remorso, não é arrependimento. Porque todo arrependimento verdadeiro é aquele que se vira para Cristo e diz: eu me arrependo, mas eu creio que Ele é fiel para me perdoar. Agora, o arrependimento que a pessoa busca dar um jeito nela mesma, pode levar ao suicídio, pode levar à desgraça. E a Bíblia vai dizer que Judas era o quê? Como que era o nome dele? Ou qual a expressão que é usada para ele? Filho da perdição. Agora Pedro negou a Jesus? Negou. Não negou? Ele rejeitou a Jesus. Por 3 vezes ele diz: eu não conheço esse homem. E olha que ele tinha dito: olha, se a coisa ficar feia, Jesus, conte comigo que eu vou ser fiel. Na hora do vamos ver, ele negou 3 vezes a Jesus. Mas qual a diferença de Pedro para Judas? Ele se arrependeu. Como que o senhor sabe que ele se arrependeu? A palavra mostra. A palavra mostra. Lá no finalzinho de João. Pedro, tu me amas, né? Anseio por ter Jesus. Tem um hino do João Alexandre, não sei se foi ele que compôs, mas ele canta
que ele começa a escrever a música a partir daquilo que possivelmente Pedro estava imaginando. E ele escreve assim: vou pescar, quem sabe o veja novamente. Quem sabe ele venha me chamar de amigo. Quem sabe? E aí mostra mais uma vez a cena em que ele começa a comer, né? Que Jesus ele come os peixes com os discípulos na praia. E ele diz assim: olhe para o homem que está na fogueira, olhe em seus olhos e pergunte se alguém é capaz de enganá-lo. Porque Jesus pergunta 3 vezes para ele: tu me amas? Ele afirma 2, na terceira ele diz: tu sabes muito bem. Eu já aprendi que o Senhor me conhece mais do que eu mesmo. Estão vendo, irmãos? São 2 situações diferentes. Temos Judas, que possivelmente, eu não vou afirmar aqui, mas possivelmente cometeu um pecado imperdoável, porque viu todas as obras de Cristo e a rejeitou. E temos Pedro, que ainda que negou a Cristo, ele volta arrependido. Deixa o Daniel falar, que ele levantou a mão primeiro. Pegou a cruzada. É um pecado imperdoável ou não? Essa é uma grande discussão, mas eu tenho uma resposta definida para isso. Não. Por quê? Primeiro, a Bíblia não diz que o suicídio é um pecado imperdoável. Ela só fala de um pecado imperdoável. E qual é? Esse que eu acabei de dizer. Não é? Aí você diz assim: mas os homicidas não entrarão no reino de Deus. Então significa que aquele que matou alguém, é impossível Jesus salvá-lo. Também não. Exatamente, o bandido na cruz. Não é? E por quê? Irmãos, eu acredito que um eleito, em uma situação, eu acho que isso é uma exceção. Não é normal. Mas numa situação de grande desespero e de abalo psicológico, eu acredito que um cristão pode cometer o suicídio. Matasse um não eleito. Mas acho que isso... Ele chega com uma arma na cabeça e fala: negue a Deus. Se nesse momento ele negar, né, ele, no fundo, ele não quer negar, mas por medo, né? Tá vendo ali a iminência da morte ali. A questão não é porque que algumas pessoas negam. A questão é por que algumas pessoas não negam. Porque o normal é que as pessoas neguem para defender a própria vida. Né? Algumas pessoas podem negar porque nunca tiveram uma fé verdadeira ou porque temeu na hora. Né? Agora, a questão é por que outros não negam. É o que diz lá em Filipenses. Paulo ele diz assim: porque não foi dada não somente a graça de crer em Cristo, mas de padecer por Ele. É uma graça ainda maior que mantém a pessoa fiel nesse sentido. Exato. Aquela parte que eu queria falar aqui, me julgam, quando Uhum. Ok. Então nós vimos as considerações bíblicas. Não depende dos eleitos, a perseverança depende de Deus. Deus quer que perseveremos. Existem muitos versículos na Bíblia enfatizando o fato de nós termos que perseverar. E existem muitos conceitos que dá a impressão que está da fé ou da graça, mas só que aí são sentidos diferentes. Não é? E nós vimos, voltamos nas questões das objeções, né, naqueles textos que parece que o indivíduo caiu da fé, mas não. Possivelmente, eu entendo que Hebreus 6 se refere ao pecado imperdoável. Né? Tem muitos outros teólogos que me acompanham nesse sentido. E, por fim, irmãos, as implicações práticas. Essa doutrina, ela nos traz consolo, mas também nos traz um desafio. Qual é o consolo? Deus nos persevera. Qual é o desafio? Nossa ação. Nossa ação. Exatamente. Esta doutrina não é uma desculpa para você viver uma vida omissa, mas uma vida que busque a santidade. Então ele vai agir. Vai. Ele vai agir. Mas só que dentro da... Ele é que nem aquela história que eu contei há pouco, né? Dos 2 homens, né? É próprio dele, né? É uma fé viva, não morta. Não, é igual o processo de santificação. Uhum. Que uns estão tipo, aqui em cima e outros ainda estão um pouco abaixo. Uhum. Porque igual
a obra da regeneração. Assim, quando Deus assim, salva a pessoa, é uma obra assim, exclusiva de Deus. A santificação é de Deus também, mas em cooperação com o homem. Então, assim, se eu não ler a Bíblia, se eu não oro, então assim, dificilmente eu vou crescer. A única, um bom exemplo é você comparar o processo de santificação, né, que ele é sinergista, no sentido que existem duas forças, a de Deus e a sua, né, é uma boa comparação, mas a diferença da perseverança e a santificação é que na santificação você tem aqueles que são mais santificados e aqueles que são menos santificados. Mas na perseverança você não tem aqueles que são menos perseverantes e outros... ou seja, não vai chegar no céu lá e vai ter um que vai balançar, né? Isso por causa de Deus. Irmãos, alguma outra dúvida? Alguma outra questão a ser levantada, a ser discutida? A questão da fé, né? Eu percebi que eu estou vendo aqui com ele, coisa interessante da coisa de eleição. Uma coisa engraçada é porque assim, Efésios 2:8, né? Porque por meio da graça somos salvos. Isso não vem de vós, mas sim de Deus. De Deus, que é um dom é uma fé que vem de Deus. Exatamente. Nossa. Então eu percebi que tudo você fala leva a salvação, correto? Essa fé pode ser atribuída da fé de Hebreus 11? Sim. Então quer dizer que uma só fé ele verdadeira vai conseguir entender, olhar com os olhos aquilo que não viu. Exato. Sim, exatamente. É o que diz Paulo, né? Que para aqueles que se perdem a mensagem da cruz é loucura, mas para nós que fomos salvos é o poder de Deus. Você não fica às vezes com dó daqueles que não vão ser salvos? Já passou por isso também de vocês? Assim não. Sim. Um pouco de pena assim, de repente, poxa, por quê? Não, mas esse não é um sentimento ruim ou contrário à palavra de Deus. Paulo, ele diz que se fosse possível, ele deixaria, né, parafraseando, a sua salvação para que seus irmãos judeus fossem salvos. Não é? Mas isso pertence a Deus, certo? Pertence a Deus. Ao mesmo tempo que na responsabilidade humana eu sinto comoção por aqueles que se perdem, quando eu olho para Deus, eu sei que os caminhos dele são justos. Eu fiquei tão feliz quando nessa parte de, poxa, então sou escolhido, eu não tinha essa noção, assim, sou predestinado, eu fiquei super alegre. Aí depois veio esse contraste de, poxa, mas e meu irmão do lado? Aí eu fiquei triste e alegre ao mesmo tempo. O que cabe a nós, dentro da nossa responsabilidade, é buscar fortalecer os nossos irmãos. Lembra que nós lemos? Que um dos fatos que mostra que Deus quer que nós perseveremos é que Ele nos aconselha a exortar os nossos irmãos. Então é a nossa atitude. Estou em Filipenses 2:13 fala: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Exato. Existe uma ação, mas é Deus que efetua tanto querer quanto realizar. Nós vamos ficar de pé e vamos cantar o hino 105, não é isso? A certeza do crente. E ao final nós estaremos orando e encerrando esse momento de estudo. Deus os abençoe. Vai ter o playback ou a gente canta na... Nós vamos soltar. Tá bom, obrigado. Voz do além. a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro
até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eterno, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim, mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto. Vai cantar ainda. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Ó Deus, nós te agradecemos pela nossa salvação em Cristo Jesus e te louvamos, Senhor, pois sabemos o quão consolador é cantar este hino, certos de que nós iremos perseverar até o fim, não por causa das nossas forças, mas por causa de Cristo Jesus, por causa daquele que segura forte com suas mãos onipotentes a nossa mão e que não larga jamais. Obrigado, ó Pai, por nos amar incondicionalmente. Obrigado, Senhor, pela certeza de que somos filhos e jamais deixaremos de o ser. Obrigado, ó Pai, pois o Senhor nos consola com esta afirmação amorosa de que o Senhor dá a sua vida pelas suas ovelhas e que jamais elas perecerão e que ninguém poderá as arrebatar de suas mãos. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor que jamais nos desampara, que nada, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem nós mesmos poderá nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Ó Deus, que nós descansemos nesta afirmação de que o Senhor há de nos perseverar. Mas também, ó Pai, que em resposta à tua ação, nós busquemos a santidade. Busquemos, ó Pai, perseverar na leitura da palavra, na oração, vigilando sempre, ó Pai, vigiando sempre em oração e também, ó Deus, fugindo de toda a influência pecaminosa, a fim de que vivamos uma vida santa, que agrada o teu santo nome. Ó Pai, obrigado por esta palavra e que o Senhor continue a trabalhar tanto no nosso querer quanto no efetuar, para que façamos boas obras que glorifiquem a Ti que estás nos céus. Ó Deus, nós te pedimos ainda, conforme a Tua graça e misericórdia, que o Senhor nos conduza em paz aos nossos lares, que mais tarde, ou melhor, que no domingo estejamos juntos para louvar o Teu nome, para cumprirmos em guardar o dia que é Teu. No nome santo de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos.